Muito bem, nós já estamos ao vivo. Eu só vou dar um tempinho aí para que você possa encaminhar também para os seus contatos, a fim de que eles possam se conectar também nessa live. Eu já vi aí que a Lucrécia entrou, a Solange, a Rosa, o André, deixa eu ver quem mais, Samuel, Ângela, Maria, Azevedo. Claro que não dá tempo da gente falar todos os nomes aqui, a Cíntia, mas eu quero, daqui a pouquinho eu quero desativar aqui os comentários para que você possa então prestar atenção no que nós vamos falar nessa live. Se possível, deixa aí nas tuas mãos já uma Bíblia, se você tem uma Bíblia, se você tem papel, caneta para anotar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Tenho certeza que o próprio Deus ele vai se revelar a você nessa live de uma forma extraordinária, transformando mente e coração, transformando a sua vida, transformando a sua família. Alguém escreveu aí, eu tinha curiosidade de saber onde o senhor mora. Eu moro aqui em Belo Horizonte, aqui em BH. A Igreja Hospital da Alma está aqui em Belo Horizonte, aqui em BH, está aí. Esclarecemos a sua dúvida e acabou já a sua curiosidade. Deixa eu ver quem mais tem também. Simão, Ricardo, Fernanda, Daniel, Andréia, Ronaldo, Pereira. Você pode aí encaminhar também agora para os seus contatos, avisar que nós estamos ao vivo. E eu tenho certeza que o Deus da Bíblia, o Deus vivo de Israel, ele nessa pregação que nós vamos fazer agora, nessa palavra que nós vamos ler, eu tenho certeza que ele vai então aparecer na sua vida, ele vai se manifestar em você e através também da sua vida. Eu vou daqui a pouquinho segurar os comentários para que todos possam prestar atenção. Eu já tenho aqui a minha Bíblia, já está aqui aberta no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, o versículo 30 em diante. Você que tem aí a sua Bíblia, você pode fazer isso também. Já deixa aí a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 6, no versículo 30, tá bom? Faz isso aí. Já vou deixar aí, já vou fixar aí na tela aí também. Deixa eu ver, Inimar, Camila, Lohan, quem mais? Você pode aí se preparar. A Cláudia entrou aí. Pega aí papel e caneta, pega aí a sua Bíblia. Vamos juntos, a Zilamar entrou. Vamos juntos falar com Deus, vamos falar com quem resolve. Se você pode, fecha os seus olhos aí agora, só um minutinho. Meu Deus, em o nome de Jesus, abra o entendimento dessas pessoas, para que ouvindo a tua voz, elas possam alcançar as tuas promessas. Então, abrindo, ó Deus, o entendimento dessas pessoas, eu tenho certeza que elas sairão dessa live transformadas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Então, vamos lá. Eu vou segurar um pouquinho aqui os comentários. Deixa eu segurar aqui, porque aí você vai conseguir prestar atenção. Marcos, capítulo 6, no livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 30 em diante. Eu vou ler primeiro para depois explicar. Eu tenho certeza absoluta que aí você vai pegar o espírito dessa palavra. O título nós já conhecemos, a primeira multiplicação de pães e peixes, não é isso? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham.
Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, preste atenção nesse detalhe, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, preste atenção, em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, preste atenção, porque aqui no livro de Marcos, o Senhor Jesus, ele começa dizendo para os discípulos o seguinte: vamos nos retirar à parte, vamos para o deserto. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui nesse momento: nem sempre você vai alcançar ou você vai ter do Senhor Jesus o conforto. Nós queremos o conforto, nós precisamos do conforto, mas às vezes, para que o milagre aconteça na sua vida, para que o sobrenatural aconteça na sua vida, você será levado para o deserto, você será induzido a ir para o deserto. Nesse caso aqui, Jesus disse para os discípulos: vamos nos retirar para o deserto, vamos para um lugar deserto. E quando eles chegam lá, a multidão já estava lá, as pessoas já se encontravam lá, esperando Jesus e os discípulos. E aí, é claro, é evidente que quando nós falamos isso, que nem sempre nós vamos ter o conforto. Quantos crentes, quantos cristãos, quantas pessoas que quando elas enfrentaram o deserto, ou quando foram para o deserto, ou quando passaram pelo deserto, ao invés de serem aprovadas, elas foram reprovadas. Ao invés de lá no deserto elas contarem com Deus, confiarem em Jesus, elas acabaram desistindo de Jesus. Elas acabaram dando as costas para Jesus. E você, eu, nós, temos que ser cristãos à prova de deserto. Nós não podemos nos deixar vencer pelo sentimento, pelo medo. Nós não podemos nos deixar vencer pela ansiedade, pela insegurança. Porque se o meu Jesus está no deserto, eu posso ir no deserto. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou que o deserto era o trampolim, era a ponte para coisas novas e maiores. Quantos milagres ele fez no deserto? Quantas operações de milagres aconteceram no deserto? Esse deserto que você está enfrentando aí agora não é para te matar. Esse deserto que você está vivendo aí agora não é para te destruir, mas é para te fazer mais forte. É para te levar a um nível que você ainda não chegou. E aí quando Jesus chega lá, Jesus está pregando, Jesus está ensinando a multidão, e o tempo está passando.
as horas estão passando. Aí os discípulos, eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, o negócio é o seguinte, está ficando tarde, as pessoas estão com fome, a pregação está se estendendo, não é melhor o Senhor despedir a multidão? Não é melhor o Senhor terminar essa reunião aí e as pessoas irem embora? Porque, pelo menos assim, elas vão dar um jeito de arrumar o que comer. Elas vão comprar aí pelo caminho, pelas aldeias, elas vão dar um jeito. E Jesus disse assim: dai vós mesmos de comer. E aí os discípulos ficaram espantados. Sabe por quê? Porque quando eles contaram só os homens de 18 anos para cima. Contaram só os adultos. E os homens, tinham 5.000 homens naquela reunião. Se fosse considerar mulheres e crianças, chegava a um número aproximado entre 15 ou 20.000 pessoas. E aí Jesus diz: dai vós mesmos de comer. E eles disseram assim: mas como? Nós vamos ter que pegar 200 dias de trabalho e vamos ter que comprar pão para essas pessoas e ainda não vai dar. E onde nós vamos arrumar pães para sustentar 20.000 pessoas? Primeiro que não tem o dinheiro. Se tivesse o dinheiro, não teria onde encontrar pães à disposição para sustentar 20.000 pessoas. E aí Jesus faz uma pergunta linda, maravilhosa. Jesus diz assim: quantos pães tendes? E no outro evangelho, Jesus diz: o que vocês têm aí? O que é? O que você tem aí na mão? E eles já tinham descoberto um garoto, um menino, com 5 pães e 2 peixes. Um menino, preste atenção, que ele não foi contado, porque só contaram os homens, só os adultos. E aquele menino que tinha o agente multiplicador, o menino que tinha na mão o produto do milagre, ele mesmo não foi contado. Você não tem sido contado. Ninguém mais conta com você, ninguém nem acredita em você, nem a sua família acredita em você. Mas aquele que não foi contado, ele tinha na mão o produto do milagre. Ele tinha na mão, preste atenção, o agente multiplicador. Meu Deus do céu, preste atenção, pega o espírito do que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele sempre vai usar pessoas, Ele sempre vai usar alguém para fazer com que haja a multiplicação na sua vida, para fazer com que haja um milagre na sua vida. Você pode estar agora num deserto, nesse deserto tem milagre, nesse deserto tem o sobrenatural, no deserto que você está vivendo agora, preste atenção, nesse deserto tem milagre, nesse deserto tem como você sair dessa situação, e para te tirar dessa situação, para operar na sua vida, ou através da sua vida, o milagre, o Senhor Jesus, Ele vai contar com aquele que ninguém conta. Por isso que você não pode desprezar ninguém, por isso que você não pode abrir mão dos mínimos detalhes. Por que Deus ele sempre vai usar alguém? Porque se ele não fizer isso, ele não tem legitimidade. Ele deixou o domínio da terra na mão do homem. Então ele sempre vai usar alguém para que o poder dele se manifeste. Ele sempre vai fazer um milagre na sua vida a partir do que você tem na mão. É isso que você precisa entender. E nós somos suscetíveis a valorizar muito, muito o que os outros têm. E nós desvalorizamos o que nós temos na mão. Você já reparou que a gente sempre diz assim: ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse aquela casa, ah, se eu tivesse aquele salário. Você já reparou que a gente valoriza muito o que os outros têm? Nós valorizamos muito outros lugares e menosprezamos o que nós temos, porque às vezes nós pensamos, imaginamos que o que nós temos não dá, o que nós temos não é suficiente, o que nós temos não dá para alcançarmos o prazer que queríamos. Você já reparou isso?
que a gente fica sempre falando assim, o bom mesmo é aquele carro lá do outro, o bom mesmo é aquela cidade lá, o bom mesmo é aquele país lá, a segurança mesmo é naquele outro país, aqui não tem. E é isso que eu quero que você entenda. Aprenda a valorizar o que você tem na mão, ainda que seja pouco. Aprenda a valorizar o que você tem, ainda que seja pouco. Qual é a melhor família do mundo? É a minha, porque é a que eu tenho. Qual é o melhor lugar do mundo para morar? É aqui, em BH, porque é aqui que eu moro. O melhor lugar do mundo para morar é aí onde você mora. E aí no seu bairro. A melhor casa do mundo é essa aí que você está morando. O melhor carro do mundo é esse aí que você tem. É o que tem na sua mão. Mas o que tem, você diz, mas isso aqui não é suficiente. Isso aqui não dá. Não dá na tua mão. Não dá na tua mão. Mas quando o Senhor Jesus, Ele coloca a mão, há uma multiplicação. O agente multiplicador vai acontecer, o milagre vai acontecer a partir do que tem na tua mão. O milagre, o sobrenatural, o inaudito, o extraordinário que Deus quer fazer, já está na tua mão. Não despreza isso não. Não está longe não, hein? O milagre que você quer, o sobrenatural não está em outro lugar, não, está na tua mão. Jesus disse para os discípulos, o que vocês têm aí? Jesus falou assim, vai ver quantos pães vocês têm. E aí trouxeram o menino e disseram para Jesus assim, olha, Senhor, nós falamos para o Senhor, é melhor despedir a multidão, porque eles estão com fome. O Senhor disse para a gente procurar o que tinha para comer. E nós encontramos aqui um garoto, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E ainda deram um conselho para Jesus, disseram assim, mas o que é isso para tanta gente? Em outras palavras, eles estavam dizendo para Jesus assim, nós falamos, nós demos um toque aí no Senhor que não ia dar. Mas quando eles disseram, tem 5 pães e 2 peixes, na hora Jesus disse, é isso que eu preciso. Jesus não precisa de muito para multiplicar. Jesus não precisa de muito para fazer um milagre acontecer. Jesus não precisa de muito para operar maravilhas na sua vida. Ele só precisa que você creia. Ele só precisa que esse pouco que está na tua mão seja colocado na mão dele. Só isso. O problema é que nós insistimos em olhar para o pouquinho que tem na nossa mão e a gente diz assim, não vai dar. A gente diz assim, não vai dar. Não vai acontecer. Aí você olha para a sua condição, para o seu salário, e você diz, não vai dar. Não vai dar. E aí não dá mesmo. Você olha para a sua condição e você diz assim, eu não vejo nenhuma perspectiva, eu não vejo como ser cabeça, eu não vejo como proporcionar o melhor para a minha família, porque eu não estou conseguindo encontrar uma porta. Mas aí o Senhor Jesus, Ele disse, cadê os 5 pães e 2 peixes? Me dá aqui. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta para o céu. E a Bíblia diz que Ele dá graças. A Bíblia diz que Ele abençoa. Eu imagino os 12 discípulos, os 12 apóstolos olhando para Ele e falando assim, o Senhor está agradecendo porque só o Senhor vai comer. O Senhor está agradecendo porque isso aí só vai dar para uma refeição, só para uma pessoa. E os outros? Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, abençoa. Jesus fala para os discípulos assim, organiza as pessoas. Manda sentar em grupos de 100 e grupos de 50 na relva. Preste atenção. Você não consegue organizar a tua casa na hora do almoço com 3 pessoas. Você não consegue reunir 3 para almoçar. Você imagina organizar 20 mil pessoas com fome. Porque quando a pessoa está com fome, ela fica ansiosa. Quando a pessoa está com fome, ela perde a razão. Aí você imagina os discípulos organizando grupos de 100, grupos de 50. Senta aí. Prepara aí. Senta nessa mesa aqui, 50, naquela mais 100, naquela outra 50.
Você não acha que tiveram pessoas que foram embora? Você não pensa que tiveram pessoas que reclamaram, que murmuraram, que disseram, não, tá de brincadeira, pô. Tô aqui morrendo de fome, tô aqui um tempão, e agora manda eu esperar, manda eu sentar, manda eu organizar. Mas sabe por que Jesus disse isso? Porque ele estava ensinando para a gente o seguinte, para que você receba um milagre que eu vou fazer, Jesus falando, você precisa estar preparado, você precisa se organizar para receber o que eu tenho para fazer na sua vida, você precisa estar pronto para receber o que eu vou fazer na sua vida. E algumas pessoas, porque foram ansiosas, com certeza elas foram embora e não esperaram o milagre acontecer. Elas saíram dali e não esperaram o final. Você está aqui nessa live, espera até o final. Espera a conclusão da fé para ver o que Deus quer fazer na sua vida. Deus estava dizendo para os discípulos, organiza as pessoas. Você tem que estar preparado, mesmo no deserto, para receber o milagre. Você tem que estar preparado, preparada, espiritualmente falando, para receber o sobrenatural. Não se desespera, não. Não seja ansioso, não. Não faz pré-julgamento, não. Não julgue um livro pela capa. Só porque você viu a capa, você não leu o conteúdo. Não julgue ninguém pela capa, sem que você tenha conhecido ou tomado conhecimento do conteúdo. Espera, confia. Jesus mandou, organiza aí de 100, de 50. Senta aí grupos de 100, grupos de 50. Jesus pega os 5 pães e apresenta a Deus. Os 2 peixes e apresenta a Deus. Jesus estava mostrando para os discípulos e para todos nós o seguinte: o milagre que você quer, o sobrenatural que você quer que Deus faça, vai partir do que você tem na sua mão. Eu vou repetir, pelo amor de Deus. Você estava agora há pouco chorando, você estava agora há pouco pensando, pedindo, meu Deus, eu preciso tanto disso, tanto daquilo. O milagre que você quer, a cura, a libertação de um vício, a transformação do seu marido, da sua família, a prosperidade, a vida espiritual transformada. Agora há pouco você estava achando, pensando o seguinte, que essa situação crítica que você está vivendo, ela não vai mudar, ela não vai passar. Os discípulos, olhando para aqueles 5 pães e 2 peixes, eles estavam dizendo, não vai dar. E Jesus estava querendo ensinar e mostrar o seguinte, vai dar e vai sobrar. Diz aí, vai dar e vai sobrar. É isso que você tem que profetizar, tem que determinar. O diabo quer que você pense que não vai dar. O diabo quer que você pense, que você acredite que não vai dar, que a sua vida não vai mudar. Que não mudou até hoje, não é hoje que vai mudar. Que não venceu até agora, não é agora que você vai vencer. O diabo quer que você desista, que você jogue a toalha. O diabo quer que você abandone a fé. Diga aí, vai dar e vai sobrar. Foi isso que Jesus ensinou. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, parte os pães e os peixes. Ele parte, entrega nas mãos dos discípulos. Ele usa pessoas como aquelas que estavam sentadas na relva para fazer acontecer a multiplicação. A multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, a multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos, homens iguais àquelas pessoas que estavam sentadas. Sabe por quê? Porque o milagre, o poder de Deus vai se manifestar através de alguém, através das suas mãos, através da sua vida, ou então Deus vai usar alguém, porque ele, quando deu o domínio para o homem na terra, então ele se manifesta através do homem, ele faz o milagre através do que já existe, ele criou o homem, fez o homem, está escrito em Gênesis, ele fez do material que já existia, que ele tinha criado o céu e a terra. Aí ele fez o homem do que existia. Aí ele criou o homem, soprou o fôlego dele no homem.
Você vê que os inventores, a história não diz que eles criaram, diz que eles inventou o avião, inventou do que já existia, inventou a luz do que já existia. O único que criou foi Deus. Então, para ele fazer o milagre, ele vai fazer do que está na tua mão. Pensa, multiplica aí, 0 vezes 1 bilhão, é 0, não dá para multiplicar. Agora, 1 vezes 1 bilhão, já dá 1 bilhão, já dá para multiplicar. Então, para ele fazer o milagre, ele precisa do agente multiplicador, ele precisa do material que vai produzir o milagre, que na tua mão não dá, mas na mão dele acontece. Aí ele parte os pães e entrega nas mãos dos discípulos. Na versão do inglês, broke, diz quebra o pão. Ele quebra os pães. Em alguns casos, Deus está agora, nessa live aqui, te quebrando. Ele está quebrando o seu orgulho, ele está quebrando a sua incredulidade, ele está quebrando a sua dúvida, para que ele possa multiplicar. Porque quando nós falamos de obedecer a Deus, quando nós falamos de você se sujeitar a Deus, de você contar com Deus, de você confiar em Deus, de você agir a fé, quantos que vão embora? Quantos que desistem? Vou repetir, Jesus levou eles para o deserto. A multidão estava no deserto. Nem sempre o milagre, o sobrenatural vai acontecer no lugar que você quer, mas vai acontecer onde Jesus quer. E sempre um lugar propício para acontecer o sobrenatural é o deserto. É na dificuldade que nascem os fortes. E aí Deus, ele quebra aqueles que são orgulhosos, aqueles que são presunçosos, aqueles que se acham alguma coisa, quebra os que pensam ser alguma coisa para que ele seja visto na sua vida. Aí Jesus pega os pães, quebra os pães, parte os pães e os 2 peixes, dá na mão dos 12. Aí você imagina, vamos nos transportar para aquele deserto. Os 12 discípulos, eles agruparam as pessoas, 20 mil pessoas em grupos de 100, grupos de 50. E disseram, senta que vai chegar o pão. Senta que vai chegar a comida. E de repente um olha para o outro, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Então eles eram sujeitos às mesmas dúvidas e medos que nós também temos. E entenda que fé não é ausência de medo. Fé é, apesar do medo, você obedecer. Grava essa frase aí. Fé não é ausência do medo, mas apesar do medo, você obedecer. Aí você, sendo um dos 12, você pega um pedacinho só do pão, do peixe, você olha para o outro discípulo e diz, vai você na frente. Não, vai você. Tomé falando, eu sou o último, todo mundo já sabe. E aí ele chega para o primeiro ali da fila e fala assim, para o primeiro grupo, diz, olha, ainda bem que você está aqui na frente, porque com esse pedacinho aqui, sei não, mas ele mandou distribuir. Jesus mandou dividir. Jesus mandou repartir. Então, toma aí. Aí deu um pedacinho, aí deu para o outro. E aí quando ele vai dar para o outro, ele vê que o que tem na mão não acaba. Aí os discípulos começam a perceber que eles vão dividindo e vão repartindo, e o que tem na mão, que fica na mão dele, não acaba. Eu imagino que a fé deles foi sendo despertada, a fé foi sendo ativada, e aí eles que começaram meio tímido, ressabiado, daqui a pouco eles estão gritando, ao pão, faz fila, bora, tá chegando. E eles foram entregando o pão e repartindo o pão, e o pão não acabava. Meu Deus do céu, será que você não está conseguindo pegar o espírito? Que o pouquinho que você achou que não ia dar, vai dar e vai sobrar. Nesse deserto que você está vivendo, vai sobrar. A lei de Deus é sobrar. O propósito de Deus, a promessa de Deus para esse mês de janeiro é sobrar.
Aí você está olhando para o mês de janeiro, para a situação, dívida chegando, boleto e situações difíceis, problema daqui, problema acolá, e você está assim na sua cabeça, não vai dar, não vai dar. Mas Jesus preparou essa reunião para dizer para você, vai dar e vai sobrar. Você crê? Você crê? Vai dar e vai sobrar. Confia. E a Bíblia diz que todos comeram, se fartaram, 20.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. O peixe não sobrou porque o peixe apodrece rápido. Sobraram 12 cestos cheios de pães. Começou com 5 pães e 2 peixes. Começou com um menino que não era contado, mas estava com ele, o agente multiplicador. Estava na mão de um menino que não foi contado o poder do milagre. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém. Alguém que às vezes você nem está contando com essa pessoa, nem está lembrando, mas Deus vai usar alguém, que através desse alguém haverá a multiplicação na sua vida. Haverá um milagre na sua vida. Deus vai usar você na vida de alguém. Deus vai usar você para que o sobrenatural aconteça desde o momento que você começar a repartir o pão. Desde o momento que você começar a repartir, crendo na palavra, na promessa, o que vai ficando na tua mão não acaba. Aí você lembra daquele versículo que quem dá, recebe? Aquele versículo que quem semeia, ainda que seja com lágrimas, colhe com alegria. Você lembra disso? Que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus. E aí quando eles recolhem os 12 cestos cheios de pães, Jesus fala para eles assim, seguindo ali o texto de Marcos 6, Jesus diz assim para eles, entra no barco e atravessa, vai para o outro lado do mar. Eu vou ficar mais um tempo aqui que eu vou despedir as multidões. E Jesus ficou mais um tempo, foi despedindo as pessoas, os discípulos pegam os 12 cestos cheios de pães e levam no barco e vão embora. Aí você lembra que depois, que é justamente aí que vem uma tempestade, que eles ficam desesperados e Jesus vai andando sobre as águas. Aí você vai perguntar assim, mas por que Jesus mandou pegar o que sobrava, os 12 cestos cheios que sobraram, e mandou levar? Se o próprio Jesus podia multiplicar depois. Você sabe que tudo que sobra você imagina que é para usar depois. Você sabe disso. Tudo que sobra você pensa, bom, isso aqui vai ser utilizado depois. E aí Jesus manda eles pegarem os cestos, levarem para o barco, manda eles irem na frente, e lá no meio do mar uma tempestade, e o barco quase afunda, eles estão desesperados, e dentro do barco tem os 12 cestos cheios. Por quê, hein? Sabe o que Jesus estava ensinando para eles? Que lá no meio da tempestade, eles tinham que olhar para o cesto, eles tinham que olhar para os pães e lembrar do testemunho que aconteceu lá na terra. Eles tinham que olhar para o cesto lá no meio da tempestade e lembrar do que Jesus fez há um tempo atrás, alguns minutos atrás. Sabe o que Jesus está mostrando para a gente? Que em algumas tempestades que a gente vai enfrentar ou estamos enfrentando, Jesus está dizendo, lembra do testemunho lá atrás, lembra do que você já viu acontecer lá atrás, lembra do que você já viu Jesus fazer na sua vida, lembra que o que você está vivendo hoje, a força que você tem hoje, o poder de Deus que você tem hoje, não foi gerado pela sua situação ou a situação que você está vivendo hoje, mas foi gerado por onde você passou. Jesus está falando para você que está dentro do barco, no meio de uma tempestade, desesperado. Jesus está dizendo, olha para os pães, olha para o que já aconteceu lá atrás, lembra do que Jesus já fez, lembra do que Ele já te livrou. Se ele multiplicou os pães,
Os 5 pães lá para 20 mil pessoas, Ele não vai te livrar dessa tempestade? Se você não morreu lá naquela situação, você vai morrer agora. Jesus está falando, lembra do que eu já fiz, lembra do que eu já te livrei. E continua confiando, continua crendo. Daqui a pouco Jesus chega andando sobre as águas, mas Ele chega. Em suma, minha amiga, meu amigo, Deus preparou esse momento para você entender. Vamos só resumir. Os grandes milagres acontecem no deserto. Toma cuidado, porque às vezes você só ouve palavras de conforto, mas os grandes milagres só acontecem no deserto. Acontecem no deserto. No deserto, nós temos que ser a prova de deserto. Nós que somos de Deus, temos que ser a prova de deserto. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de crente, um monte de cristão que qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha desanima, qualquer coisinha joga a toalha. Não saia da presença de Deus. É nesse deserto que tem milagre. É nessa situação que você está vivendo hoje, de doença, de brigas, de separação, de perdas, de vícios, que está o milagre. É nesse deserto que você está vivendo aí que tem a manifestação de Deus. No deserto, Jesus disse para os discípulos, o que vocês têm? Jesus está perguntando, o que você tem? Eu atendi um rapaz outro dia, ele falou, a vida estava toda destruída, arruinada, de ponta cabeça. Eu falei, o que você tem? O que sobrou? Aí a princípio ele disse, não tem nada, não sobrou nada. Sobrou? Vamos lá. Vamos pensar, o que sobrou aqui? Aí eu fui fazendo ele raciocinar, aí ele foi descobrindo quais eram os seus 5 pães e 2 peixinhos. Ele foi entendendo o que sobrou aqui de valor, que na minha cabeça não dá. O que sobrou aí de valor, que na tua mão, na tua mente, não vai dar. Não dá para sair dessa situação. Não dá. Mas quando você coloca na mão de Jesus, aí vai dar. Vai dar e vai sobrar. Você crê nisso? Fala aí, vai dar e vai sobrar. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes de um menino que não era contado, porque só contaram os homens, e o milagre está na mão de quem nem está sendo contado. O milagre virá pela mão de quem nem está sendo contado. E Jesus apresentou ao Pai, repartiu com os discípulos e mandou distribuir. O milagre aconteceu partindo das mãos de homens como aqueles que estavam lá. Jesus mandou organizar em grupos de 100, grupos de 50. Senta em grupos de 100, grupos de 50. Jesus está dizendo, organiza a sua vida para receber o milagre. Jesus está dizendo, eu só vou fazer o milagre quando você estiver preparado. Sobraram 12 cestos cheios. Por que sobrou tanto também? Jesus estava dizendo, grava essa frase, Jesus estava dizendo, a minha capacidade de dar, a sua capacidade de receber nunca será maior do que a minha de dar. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Jesus estava ensinando para os discípulos o seguinte, a minha capacidade de dar nunca será igual ou inferior à sua de receber. Eu sempre vou fazer muito mais do que você quer receber, muito mais do que você imagina receber, do que você quer receber. Preste atenção. Se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Ninguém. Eu tenho atendido pessoas, pasme você, crentes, evangélicos, pessoas que conhecem a Bíblia, não é de hoje. Pessoas que mesmo conhecendo a Bíblia estão vivendo o inferno. Mesmo frequentando uma igreja estão vivendo o inferno. Eu não estou falando de religião, placa de igreja, eu estou falando de mudança de vida. E aí quando eu pergunto assim para essas pessoas, você está sendo fiel no dízimo? Não. Você está sendo fiel no dízimo, na oferta, como diz em Malaquias 3, está na Bíblia? Não.
Mas não está escrito lá, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais? Está escrito. E essa maldição toda que você está vivendo, você acha que é fruto do quê? É fruto de infidelidade. Algumas disseram assim, eu tenho o dízimo que eu estou guardando há 6 meses, há 1 ano, mas eu não consigo entregar. Na minha cabeça fica assim, mas você está sendo fiel, já é de Deus, você só não leva. Você só não consegue transferir para a conta da igreja. Você só não consegue levar lá no altar, mas já é de Deus. Outras, nem devolver conseguem devolver, separar. Enquanto isso, o diabo está ganhando tempo para destruir, para agir. Mas você quer ver Deus multiplicar? Você quer ver Deus operar um milagre? Você quer ver sobrar? Esse mês ainda, você entrar aqui nas lives e dar testemunho e falar assim, bicho, aquela live que o senhor fez num sábado, eu tomei a decisão de obedecer, eu tomei a decisão de, apesar do medo, obedecer, eu tomei a decisão de ser fiel, eu estou aqui dizendo que o milagre aconteceu. E porque sobraram 12 cestos, representando os 12 meses também. Não só os 12 discípulos, mas os 12 meses. Você quer ver Deus operar nesses 12 meses do ano, começando agora em janeiro, de maneira que você tenha sobrando mês após mês? Seja fiel. Vamos nos organizar agora. Vamos nos assentar, nos preparar para receber o milagre. Jesus mandou separar grupos de 100 e grupos de 50. Não foi isso? Será que nós temos aqui os meninos com 5 pães e 2 peixes? Você que tem fé para preparar uma oferta agora. Você vai pegar uma oferta agora. Quando terminar aqui a live, você não vai fazer outra coisa, a não ser pegar uma oferta representando os seus 5 pães e os seus 2 peixes, e você vai oferecer a Deus. Você vai dar essa oferta. Eu vou dar o número da conta da igreja, o Pix e etc. Mas você vai estar oferecendo a Deus. Quando você dá o dízimo e a oferta para a igreja, você quer saber o que a igreja vai fazer com o dízimo e com a sua oferta. Mas quando você faz para Deus, você não quer nem saber o que vai ser feito, porque você fez para Deus. Quando uma pessoa coloca lá o frango, a champanhe na encruzilhada para um espírito, ele oferece um espírito e depois ele não fica de longe olhando, querendo saber se a enxurrada vai levar, se a chuva vai levar, se o cachorro vai comer, porque ele já ofereceu a um espírito. Quando você oferece sua fidelidade, seu dízimo, sua oferta a Deus, você sabe que a resposta vem de Deus. E nós temos agora pessoas aqui, que você pode pegar os seus 5 pães e 2 peixes. Eu tenho grupos aqui, de pessoas acompanhando agora a live, que podem dar 50 reais. Tem grupos que podem dar 100 reais. Jesus mandou separar grupos de 100 e de 50. Tem grupos aqui que podem dar 10 reais. Tem pessoas aqui que podem dar 1.000 reais, 500 reais ou mais. Mas você vai preparar agora. Mas você vai fazer um Pix, vai fazer uma transferência e vai mandar no nosso WhatsApp o comprovante para a gente imprimir e apresentar a Deus. Mas preste atenção, o que você vai fazer agora de oferta para Deus vai voltar multiplicado. Faz um print aqui agora da tela. Faz um print e guarda essa live. 19h44. Faz um print aí. Depois até posta aí no seu Instagram. Reposta. Mas você vai ver Deus na sua vida. Você vai ver que haverá multiplicação a partir do que você tem na mão. O que Jesus está nos ensinando nessa live? Que o milagre, ele surge, ele acontece pelo que nós temos nas mãos. Alguma coisa você tem. Nem que for 2 reais. Às vezes tem pessoas que mandam no nosso zap o comprovante do dízimo. Às vezes ela manda um valor que ela mesma escreve assim, é pouco, mas é minha fidelidade. Mas são essas
Às vezes ela manda 10 reais, 20 reais de dízimo, ela coloca, é pouco, mas é minha fidelidade. Mas são essas que amanhã vão estar devolvendo de 10 mil, de 100 mil e muito mais. Porque você não pode olhar o valor monetário. Você tem que olhar a sua fidelidade para com Deus. É a sua fidelidade. Eu vou repetir. A fé não é a ausência de medo, é, apesar do medo, obedecer. Os discípulos foram meio com medo no começo, mas foram obedecendo. Tem coisas que às vezes você fica meio ressabiado, com medo, mas obedeça. Creia. Confia que vai acontecer. Sobrenatural, pode ter certeza que ele vai acontecer. Você que crê no que nós falamos, porque tem alguns aqui, de repente na live, que criticam, que metem o pau, que falam isso, falam aquilo, mas esses amanhã vão ver o poder de Deus. Vão ver o milagre. Lá no deserto, certamente alguns foram embora e nem viram o milagre acontecer, só souberam depois, porque não quiseram esperar. Mas você que crê que o que sai da minha boca vem de Deus, você que crê que a minha intenção não é tirar o pouquinho que você tem, mas é fazer com que esse pouco na mão de Deus seja multiplicado na sua vida. Você que entende isso, você vai se imaginar naquele dia, naquele deserto, Jesus, os discípulos mandando sentar, grupos de 100, grupos de 50, aguarda, senta, daqui a pouco chega o pão. Se você crê nisso, você vai preparar uma oferta. Agora. Não é amanhã, não. Tem que ser hoje. Por que tem que ser hoje? Porque é no deserto, é agora. Era naquele momento. Você vai preparar agora. Quem pode fazer isso agora, enquanto a live está rolando, eu já vou terminar. Você precisa sair, fazer janta, alguma coisa assim, já vou terminar. Mas você vai... Eu vou colocar aqui as contas da igreja. Você pode fazer aí um print... Ou você pode agora entrar aí no seu aplicativo aí do banco e você faz aí um Pix, que é o CNPJ da igreja, ou tem aí o Itaú, a Caixa Econômica, o Santander, e tem aí o nosso WhatsApp. Você vai fazer uma oferta. Tem gente que pode fazer com 50 reais, tem outro com 100. Tem outro que pode fazer com 1.000 ou mais, tem outro que pode fazer com 10 reais, com 2 reais. Mas que seja o melhor. O menino não deu 2 pães, ele deu 5 pães e os 2 peixes. Era o que ele tinha na mão. Jesus mandou ver, o que vocês têm aí na mão? É isso aí, é com isso aí que o milagre vai acontecer. É com o que tem na mão que o milagre vai acontecer. Eu vou repetir, valoriza o que você tem. A sua família não é a mais perfeita, mas é a que você tem. Valoriza, que Jesus vai multiplicar, vai transformá-los. Onde você mora não é ainda confortável como você gostaria, mas valoriza, porque Jesus vai mudar essa situação. Não despreza, não. Você parou de vir à igreja, você esfriou na fé, você já teve vontade de vir aqui no hospital da alma, e a vontade que você sentiu era Deus te buscando, te chamando, porque Ele quer terminar o que Ele começou, Ele quer continuar o que um dia Ele começou na sua vida. Então, entenda que é Deus te chamando. Venha nesse domingo. Nós vamos estar às 7 da manhã e principalmente às 9h30 da manhã, aqui na Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros da Praça Raul Soares, aqui em Belo Horizonte, a Igreja Hospital da Alma. Nós temos pessoas agora de outras cidades, de outros estados, de outros países, que Deus está te tocando para você fazer esse propósito. Faça. Você não tem as contas? Faz um print aí que eu já vou tirar. E depois, se você quiser, se você não souber fazer o print, aí no meu Instagram, na página inicial ali, ou nos destaques, tem também como fazer a sua doação. Mas aí, eu já vou fazer uma oração para Deus operar agora na sua vida. Já vou fazer agora uma oração. E nós vamos terminar a live. Tenho certeza que Deus falou contigo. Tenho certeza que o Espírito Santo, Ele te mostrou, Ele abriu o seu entendimento. E eu vou salvar essa live
E você vai nos comentários e escreva o que Deus falou contigo. Escreva o que o Espírito Santo falou com você. Deus está deixando claro que vai sobrar. Vai sobrar. Você estava achando que não ia dar. Vai dar e vai sobrar. Vai sobrar paz. Vai sobrar saúde. Vai sobrar alegria na família. Vai sobrar, não é só prosperidade, dinheiro, não. Vai sobrar paz. Vai sobrar felicidade. Vai sobrar alegria que já não existia. Vai sobrar união aí na sua casa, que estava tudo desunido. Vai sobrar vida completa. Vai sobrar. Vai dar e vai sobrar. Aí você diz assim, mas está tudo ruim, está tudo difícil, o diagnóstico do médico está dizendo que não tem jeito. Vai dar e vai sobrar. Você estava frio, Deus te aquece. Caído, Deus te levanta. Nesse momento, Deus está te tocando. Como Ele tocou naquele menino, Ele usou aquele menino, para dar os 5 pães e 2 peixes. Deus vai fazer milagres na sua vida a partir de alguém. Deus vai usar alguém para fazer na sua vida. Deus vai usar alguém. Eu venho orando e venho falando, meu Deus, levanta pessoas que vão ser coluna aqui no Hospital da Alma. Levanta pessoas que vão ser coluna nessa obra. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está tocando em pessoas. Deus está tocando em pessoas que Ele vai contar com ela. Para que através do dízimo, da oferta dela, ela vai dar condições dessa obra crescer. Dessa obra desenvolver. Independente de religião. De placa de igreja. Eu estou falando de mudança de vida. Tenho certeza disso. Deus vai tocar, vai usar pessoas para fazer acontecer a multiplicação na sua vida. Não despreze relacionamentos, porque Deus vai usar pessoas para fazer a multiplicação na sua vida. E Deus vai afastar da sua vida aqueles que querem o seu mal. É isso que Deus vai fazer. Deus vai afastar quem quer o seu mal. E Deus vai trazer aqueles que Deus vai usar para operar, para fazer a multiplicação. Como Deus está usando agora pessoas já. Falando com quem tem que ouvir para operar em você, através da sua vida, a multiplicação. Feche os olhos, se possível. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te louvamos, meu Senhor. Porque nessa mensagem, nessa palavra, o Senhor revelou coisas magníficas, extraordinárias. Nessa palavra, o Senhor nos revelou que no deserto que nós estamos é que está o milagre. Então, nesse deserto, não é para a gente murmurar, não é para a gente reclamar, não é para a gente ficar confessando a derrota, é para a gente crer, porque é no deserto que está o milagre. O Senhor nos revelou aqui que o que está na nossa mão, a partir do que está na nossa mão, é que o milagre acontece. O Senhor deixou claro que vai dar e vai sobrar. O Senhor deixou claro para a gente que a fé não é a ausência do medo, mas apesar do medo, quando nós obedecemos, a fé produz o milagre. Meu Deus, que neste momento, essa pessoa que estava sofrendo, gemendo, essa pessoa que estava triste, abatida, achando que não ia dar, achando que não ia conseguir, que ela seja livre agora de todo o mal. Que os doentes sejam curados, que os cativos sejam libertos, que o fraco agora seja fortalecido, que toda a ação do inferno seja destruída, em o nome de Jesus, todo o mal sai agora, e que essa pessoa seja livre, curada, e ela agora, nesse momento, ela já vai constatar que vai sobrar saúde, vai sobrar paz, assim como sobraram 12 cestos de pães, vai sobrar felicidade, vai sobrar alegria nessa casa, pois eu abençoo a todos, independente da religião, sejam todos abençoados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Amém. Que a luz e o poder de Deus esteja em você, esteja na sua vida, na sua casa,
que Deus ele possa cumprir com a promessa dele na sua vida. Então, faça essa mensagem chegar até outras pessoas. Se tem te ajudado, você depois vai encaminhar, vai estar lá no YouTube também, Formigone HDA, nosso canal no YouTube, Formigone HDA, aí você encaminha também para outras pessoas. Nesse domingo, então, aqui na Igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros da Praça Raul Soares. Nós vamos estar às 7 da manhã e, em especial, às 9h30 da manhã. 3 da tarde acontece o tratamento para a cura dos vícios. Conhece alguém que tem um vício? Que sofre com algum tipo de vício, direta ou indiretamente? Então, diz para essa pessoa nos procurar às 3 horas da tarde. Como sempre eu digo e vou repetir, você vindo aqui e obedecendo, se a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Se você vir aqui e obedecer, e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. O Deus que está te tocando para preparar agora um dízimo, uma oferta, para enviar aí agora nas contas aqui da Igreja Hospital da Alma, é o mesmo Deus que vai multiplicar. Então, vai só, age e ser forte. Vai só, age e ser forte. Muito mais está chegando nas tuas mãos. Diz aí, vai dar e vai sobrar. Pode confessar isso. Daqui a pouco alguém vai falar alguma palavra aí de dúvida ou de derrota e você vai dizer, vai dar e vai sobrar. Vai dar e vai sobrar. Por quê? Que vai dar e vai sobrar. Porque o pouquinho que você tem, você vai oferecer a Deus. O pouquinho que você tem, você vai oferecer a Jesus, a obra dele. Então agora nós vamos terminar. Aí você vai pegar os seus 5 pães aí, os seus 2 peixes, sua oferta, e você manda aí nas contas da igreja, Hospital da Alma. E quando você fizer a transferência ou um Pix, você manda aí no nosso WhatsApp, escreve assim, vai dar e vai sobrar. Porque vai voltar multiplicado para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Vai dar e vai sobrar.